Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E você sabe que os temas aqui sempre são muito atuais, uma prestação de serviço para você, em especial com tudo que se vem discutindo sobre os testes, autotestes e tudo mais. E hoje temos uma convidada muito especial, que o Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo da CBDL, já vai apresentar. Mas eu queria, Carlos, já nessas duas boas-vindas à nossa convidada, que você falasse um pouquinho, né, sobre algo que, com grande alegria, você divulgou nas mídias sociais, que é o convite da FIND, The Global Alliance for Diagnostics. Explicar um pouquinho esse convite e como vai ser essa atuação. Tudo bem contigo, Carlos? Tudo bem, Elias, muito obrigado. É sempre um prazer contar com você liderando esse programa especial Saúde e Diagnóstico, que é um marco e que procura trazer exatamente conhecimento, informação, atualidades sobre o papel do diagnóstico na saúde e, principalmente, obviamente, na saúde pública. Dentro desse contexto, nada melhor do que termos hoje Miriam Franchini como nossa convidada. Além de uma grande amiga, é uma batalhadora incansável pelo bem da saúde pública. Ela enfrentou em toda a sua carreira muitos desafios, foi dura e, porém, extremamente eficiente sempre que necessário e com todos. E, de uma maneira muito transparente, ela conduziu uma das políticas exemplares no cuidado do HIV e outras doenças infecciosas à frente do Ministério, dentro de uma equipe que trabalhava e trabalha sempre de forma muito afinada, muito alinhada, principalmente com as grandes tecnologias e o foco no paciente, obviamente. Então, para a gente é uma honra contar com a Miriam hoje, nesse nosso bate-papo. Tenho certeza que ela vai trazer muitas informações e trazer um pouco desse legado que ela deixou aqui e que a gente tem a obrigação de continuar batalhando tão ferozmente quanto ela sempre fez. Em relação à FIND, para a gente é importante anunciar mais uma vez essa oportunidade em que os vários atores do setor de saúde se juntaram no combate ao Covid. A CBDL faz, junto com a LADIV, ambas fazem parte de um grupo de aceleração de acesso ao diagnóstico, que é um grupo que foi estabelecido pela OMS. FIND participa, que é a Fundação de Diagnóstico Inovador, baseada em Genebra, a Gates Foundation, a Clinton Health Access, a London School e várias, a Unicef e várias outras organizações. E um dos pontos importantíssimos é, de fato, ampliação da testagem, que ela é a melhor ferramenta para você saber o que está acontecendo e aí sim trazer as armas adequadas no combate e principalmente no tratamento quando a doença for encontrada. Nesse sentido, foi anunciado, e no site da CBDL, nas nossas mídias sociais já se encontram os links, para que todas as organizações ou entidades ou até mesmo companhias que queiram trabalhar em apoio à comunicação para um diagnóstico cada vez mais efetivo, elas possam oferecer suas propostas. Vai haver para cada país uma verba entre 50 a 150 mil dólares para uma campanha que possa exatamente promover o papel e a importância do diagnóstico, e principalmente onde? Na questão do autoteste, que é uma das áreas em que mais as pessoas têm dúvida, e têm dúvida, às vezes, dúvidas básicas, desde como fazer e de como, de fato, essa ferramenta vai poder ajudar na política de saúde pública de um determinado país. Então, essa oportunidade para pessoas ligadas à comunicação, ligadas ao setor de diagnóstico, ela é única, porque elas podem, de fato, trazer um projeto que venha a ajudar nesse trabalho, que é um trabalho de todos, para levar mais informação a quem precisa. A CBDL vai estar apoiando também e vai tentar reverberar o que essa empresa vencedora aí desse projeto poderá trazer de boas ideias de comunicação. Então, obrigado pelo espaço, eu acho que é uma boa lembrança e fica a dica. Tá bom? Parabéns, de volta para você, Elias.
Pois não, parabéns à CBDL, a você, Carlos, né, a todo o time da CBDL, a Ladiv, enfim, por mais essa importante parceria. Como o Carlos disse, né, realmente é uma honra receber hoje a doutora Miriam Franchini, biomédica, mestre em microbiologia e pós-graduada em administração hospitalar, possui uma trajetória respeitável, tendo atuado como diretora do Departamento de Biologia Médica do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, chefe do laboratório Tanidia, do Departamento de Microbiologia da University College Hospital, em Londres, no Reino Unido, ocupou o cargo de coordenadora de laboratório do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde por 3 vezes e atualmente é consultora freelancer para a área de testes rápidos e de autotestes. Doutora Miriam Franchini, uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco e gostaria já que, nessas suas primeiras palavras, contasse um pouquinho também da sua história com a CBDL, com o Carlos Gouveia. Eu agradeço imensamente o convite, boa noite aos dois. É uma honra participar dessa conversa. Eu tenho imensa admiração pelo Carlos. Nós nos conhecemos das lutas aguerridas que a gente vem travando há muitos anos para trazer o diagnóstico para o papel que ele tem que desempenhar como ferramenta de resolutividade das questões de saúde, de acesso, de diminuição de custos. Diagnóstico, na verdade, é a parte mais barata de assistência à saúde. E um diagnóstico precoce você te permite prevenir, interromper cadeia de transmissão quando se trata de doença infecto-contagiosa, ou seja, a luta histórica que a gente trava é no sentido de trazer mais ferramentas diagnósticas, e ao longo dos anos, né, são 45 anos de saúde pública que eu tenho nas costas, eu tive o prazer, né, o deleite mesmo de ver a tecnologia desenvolver de uma maneira impensável se eu olho para o que a gente tinha de ferramenta nos meus tempos de faculdade, mesmo que nos meus tempos de mestrado. Existe uma dicotomia interessante de sempre, né, do bem e do mal, do avanço e do atraso. Essas duas forças estão sempre puxando, né, se opondo, mas o que, no fim, a ciência vence e a tecnologia vence. Né? A gente, antes, os micro-organismos que não eram cultiváveis, como as bactérias, a gente já conseguia cultivar há 40 anos atrás, fungos, mas vírus não, vírus já era uma outra coisa, uma outra categoria, e a gente sabia muito pouco. O que se conseguiu nesses anos, à medida em que essas mentes brilhantes que dedicam a vida a melhorar, dedicam suas vidas para melhorar a qualidade de vida de todos os seres humanos, o que essas pessoas conseguiram desenvolver com as ferramentas de biologia molecular permitiram a gente alcançar espaços impensáveis. E, em paralelo, outras tecnologias muito mais simples, que começaram de uma forma muito grosseira, também foram se aprimorando e melhorando. Vou lhe dar um exemplo. Quando surgiu a epidemia de HIV no mundo, em primeiro lugar, nem se sabia que era um vírus, até que se descobriu, e depois que se desenvolveu o primeiro teste, que era baseado em metodologia ELISA, ele dava 60%, 70% de falso positivo. Imagine uma doença que, naquele tempo, não tinha tratamento, era uma sentença de morte, a destruição que isso não causava nas famílias, etc. Né? Aí depois vieram os testes rápidos, já ali nos anos 80, começaram a surgir os primeiros testes rápidos, também muito rudimentares, com sensibilidade e especificidade ruins, davam também muito falso positivo, muito falso negativo. De novo, uma evolução fantástica, uma melhoria fantástica, e hoje os testes rápidos para a imensa maioria das doenças transmissíveis têm sensibilidades muito boas, bastante adequadas, principalmente se a gente raciocina em termos de saúde pública.
né? E a evolução natural disso foi também, dada a simplicidade e o baixo custo desses testes, foi progredir para a autotestagem. É um conceito novo para muitas pessoas, mas ele tem a ver, na verdade, com o empoderamento do indivíduo. E não vamos pensar a palavra poder no sentido venal dela, né? Poder pode ser uma coisa muito bonita, muito boa. Poder decidir, decidir ter saúde, o poder de decidir o seu destino, a sua qualidade de vida. E o autoteste te permite o autocuidado. E ele é uma ferramenta excelente para ser usada principalmente nesse momento de pandemia, né? Conseguir, na época, convencer a Anvisa a autorizar o autoteste de HIV foi uma luta fantástica, né? Nós levamos 1 ano e meio, não é, Carlos, para conseguir provar, com evidência científica, que o cidadão, a gente subestima a capacidade do cidadão. É lógico, existe uma parcela da população que não vai conseguir fazer, mas é também bem provável que exatamente essa parcela que não consegue fazer, ela não é a que vai na farmácia comprar. Existe um movimento natural de quem busca o autoteste tende a ter um mínimo de esclarecimento já maior sobre saúde, sobre o significado de teste. Então, esse é um primeiro viés que a prática da coisa demonstra que não há necessidade desse zelo excessivo com os que não podem. Vamos olhar para os que podem fazer, para os que conseguem fazer. Essas coisas não são excludentes. A gente não pode raciocinar em termos de branco e preto. Tem uma zona cinza enorme, mas a gente não pode subestimar o cidadão. O cidadão surpreende, né? À medida que você o empodera para que ele tome a decisão. E, nesse momento, a autotestagem ela é uma ferramenta fundamental de saúde pública. De saúde pública no contexto amplo. É uma saúde pública que, no que tange a pandemia, infelizmente, não tem uma coordenação federal, como o HIV sempre teve, por exemplo. O Ministério da Saúde tinha diretrizes muito claras, sabia exatamente qual era a política que tinha que ser implementada. Não é esse o cenário atual que a gente enfrenta. Mas os estados, os municípios e o cidadão têm bastante autonomia e podem e devem fazer a sua parte. O Estado tem seu papel, mas o cidadão também tem responsabilidade no contexto. E o autoteste ele vai dar uma ferramenta que permite ao cidadão responsável se testar, se isolar, proteger a família, proteger os colegas de trabalho. E interromper a cadeia de transmissão, né, Miriam? Que é o mais importante de tudo quando você tem uma variante como a Ômicron, que é uma variante com uma capacidade infectiva absurda. Eu nos meus anos todos de trabalho nessa área de micro-organismo, eu não tenho registro na memória de um vírus com tamanha capacidade de infectar e na velocidade que ele consegue ser transmitido. Então, nós temos que empoderar as pessoas e, pelo que eu estou entendendo, eu espero que ainda mudem de ideia, o Ministério da Saúde aparentemente não tem a intenção de adquirir esses testes. Ouço isso com tristeza, porque a experiência da gente também mostra que quando o governo federal lidera uma ação, a gente joga o preço do insumo no chão. Vou lhe dar um exemplo. Em 2013, quando o doutor Fábio Mesquita assumiu o departamento de AIDS e me honrou com o convite para voltar para o laboratório, eu tinha criado o primeiro laboratório na primeira vez que surgiu o programa pelas mãos da doutora lá e depois em outras ocasiões. E voltei como despedida mesmo profissional. E encontrei um cenário que me deixou apavorada. O governo brasileiro estava pagando, na época, $10 por um teste rápido. Eu olhei para aquilo e disse, isso é absurdo. Um teste rápido não custa isso, um teste rápido não pode custar mais do que $1.
Foi nessa época que eu e o Carlos mais nos aproximamos, porque é muito fácil demonizar a indústria. Eu não estou dizendo que são todos bonzinhos, eu não estou dizendo que não existem empresas gananciosas, inescrupulosas, não estou dizendo que todos os produtos do mercado são bons, mas, na minha experiência, eu vi empresas dessa categoria, mas vi empresas incríveis, que, à medida que o governo os colocava e lidava com eles com transparência, eles viravam parceiros do governo. E foi o que nós fizemos na época. Nós convidamos todas as empresas que produziam testes para HIV e dissemos, olha, nós vamos comprar 10 milhões de testes, mas esse teste não pode custar mais do que esse valor. Encurtando a história, de $10 o teste ele caiu para 42 centavos e 37 centavos o segundo teste de HIV, de excelente qualidade, com controle lote a lote, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Orlando Ferreira e a equipe ali no laboratório, doutora Amilcar Tanuri, controlavam a qualidade. Ou seja, quando o governo é sério e passa um recado sério e seguro para as empresas viram parceiras. Eu contei a história do HIV porque o dispositivo do autoteste de Covid não é diferente. Eu tenho visto com muita tristeza o preço de teste em farmácia, né? Eu, honestamente, acho obsceno. É um teste rápido, o custo de produção disso, quem é da área sabe que é um custo baixo, né? Na Alemanha, por exemplo, um autoteste custa $1, uma caixa com 7 testes. Na França custa $20, a Inglaterra fornece gratuitamente, os Estados Unidos fornecem gratuitamente e é baratíssimo na farmácia também. Quero deixar claro aqui que eu sou absolutamente favorável ao lucro, eu acho que ninguém trabalha de graça, mas a ganância tem que ser contida, porque a ganância impede o maior benefício que nós podemos ter se a Anvisa, com a aprovação do autoteste pela Anvisa, que é o acesso amplo. Você espirrou, está com dor de garganta, faz um autoteste, que aí você já pode se isolar, você já pode interromper a cadeia de transmissão. E se isso vai ser transmitido, o resultado, por um app da empresa, um app que o Estado vai criar, ou que o município vai criar, ou que o Ministério da Saúde, eventualmente, entenda ser o seu papel de centralizador de dados e crie, não importa, mesmo que isso não seja informado. Porque tem dois conceitos distintos aqui. Um é assistência, o outro é vigilância. A prioridade do momento é assistência. Nós temos que interromper a cadeia de transmissão. Doença infecto-contagiosa só é controlada quando você impede a cadeia de transmissão. Não apenas o Covid, qualquer doença infecto-contagiosa. Assim sendo, dar essa ferramenta para o cidadão, colocar o autoteste na rua por um preço razoável, não pode custar mais do que uns R$15, R$20, se tanto, para o cidadão comprar a caixa com vários testes, né? Porque deu negativo hoje, mas espera aí, foi ontem que eu corri risco, então o cidadão vai poder repetir 2 dias depois e já está com teste em casa, mas ele já vai aumentar o cuidado, né? Nós precisamos de, conjuntamente com a indústria, com as pessoas que fazem saúde pública a sério no Brasil e que são milhares de pessoas que são sérias e que estão comprometidas em lutar contra a transmissão do vírus, que as pessoas não adoeçam gravemente. Existem ferramentas, e com a tecnologia que a gente tem hoje, de internet, de app, código de barras, existem 1000 ferramentas que podem dar a solução para esse problema de registro de caso. Mas essa desculpa não pode atrasar a assistência. Essa é uma emergência para as UTIs não lotarem, para a gente não esgotar o sistema de saúde. Elias, a doutora Miriam trouxe aqui diversos pontos, e como você viu, ela é brilhante e acaba evoluindo, se deixar ela falar. Uma aula aqui. Ela dá a aula aqui todinha. Mas a ideia é exatamente a gente trocar essas ideias, trocar realmente opiniões, e eu gostaria de resgatar algumas das coisas que ela falou, se você me permite. A primeira delas é que a gente percebe, e o Covid serviu para reforçar o conceito que eles já trouxeram nesse trabalho fenomenal do combate, do controle do HIV, das outras ISTs também, que é essa ideia de empoderar o cidadão.
e empoderar no sentido de capacitá-lo, de dar as ferramentas para ele buscar o acesso à saúde da maneira mais precoce possível. E o autoteste HIV é o melhor exemplo disso. Tanto que o Brasil tem conseguido atingir todas as metas globais no controle da doença, graças a essa série de ações que o grupo dessa coordenação tem feito de forma brilhante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Covid mostrou, e a entrada das farmácias permitiu essa visão mais clara, de que a gente tem, infelizmente, o cidadão invisível para o sistema de saúde. Quem é o cidadão invisível? É aquele que mora longe, afastado do sistema tradicional, seja ele privado ou público, e que, por vários motivos, ele não tem acesso sequer ao diagnóstico, quanto mais ao tratamento. É aquela pessoa que mora no meio, na área rural, que tem que levar quase um dia para chegar em alguma comunidade que tenha um profissional de saúde que possa testá-lo, e depois ele volta para casa, o resultado não ficou pronto, ele tem que voltar de novo para receber o resultado, e aí talvez tenha que marcar um novo teste. Ou seja, isso é inviável. A entrada das farmácias trouxe potencialmente um universo de quase 88 mil pontos de saúde, que são organismos de saúde, entidades de saúde que poderiam, em teoria, sim, fazer uma série de outros testes também, né? Hoje, legalmente, eles podem fazer o teste rápido de Covid, que já mostrou que é um grande ganho para o país. Então, foram quase 13 para 14 milhões de testes que as farmácias, e aí só 4.500 farmácias da Abrafarma, onde a gente tem o controle de dados, trouxeram para o sistema. São pessoas que, de alguma forma, tiveram a informação, aqueles positivos foram buscar, muito provavelmente, uma confirmação do resultado num laboratório e puderam acessar o sistema de saúde com uma terapia que fosse adequada. Então, o diagnóstico precoce e preciso, como a Miriam falou, ele permite, sim, acesso a uma terapia cada vez mais eficaz. Então, com um investimento mínimo, e a gente fala de 2% do PIB da saúde, é gasto com diagnóstico. Ele traz uma economia em termos de saúde pública fenomenal. Porque, Carlos, me permitam uma parte. E olha o paradoxo também que a gente cria. O Brasil é um dos países que menos testa. E aí, o pouco de teste que tem, a gente submete aquele cidadão que está com sintomas de Covid a uma fila enorme. Quando eu fui tomar agora a minha terceira dose de vacina, a fila para testagem era enorme. Então, você ali, quem não tinha Covid, saiu dali com Covid. E os profissionais de saúde adoecendo. Não é inteligente fazer isso. Tem que descentralizar. Essa ferramenta ela tem que estar disponível. É simples demais a testagem, para que se mantenha isso num nicho, e principalmente porque o setor público sozinho ele não dá conta de oferecer isso. Não, esse ponto é exatamente isso. O Brasil testa praticamente a metade do que a Argentina testa. Acredite, se quiser, per capita. Ele testa 10 vezes menos do que os Estados Unidos, também per capita. 21 vezes menos do que a Alemanha. Quer dizer, então a gente não tem testagem. É uma ilusão. Então, dizer, por exemplo, que a razão de não se decidir pelo autoteste seria a falta de notificação é uma falácia. Isso é um absurdo. Exatamente. Quem fala isso. Porque a diferença entre o controle epidemiológico, a questão de vigilância em saúde e a atenção à saúde, como a Miriam muito bem explicou. Lá atrás, e ela depois pode até falar sobre isso, quando se determinou que houvesse notificação compulsória para determinadas situações, como HIV e outras tantas, era porque não se tinha base de dado confiável para você tomar uma decisão para formar uma política nova com determinadas diretrizes. Então, começou-se a obrigar essa questão de quem testasse e informasse e isso chegasse de uma forma correta e adequada ao Ministério para poder, aí sim, formular os seus planos. No caso do Covid, não dá tempo. Primeiro porque o que já se informa hoje, ele já não é usado.
Então, hoje a gente tem Conect SUS, tem o SNDT, se eu não me engano, tem já um programa para isso, que teve um apagão por hacker ou alguma coisa do gênero. E essas informações, de fato, não estão gerando ações que sejam efetivas na ponta, pelos diferentes gestores, infelizmente. A informação do autoteste poderia ajudar? Claro que poderia, mas não é por isso, por um eventual atraso na implementação de um sistema que pudesse reportar os dados, que você deveria atrasar essa interrupção da contaminação, que tem que ser imediata. E você tem que agir ao mesmo tempo em todas as frentes. É no poder público, nos postos de saúde, nos hospitais, é nos laboratórios públicos e privados e é nas farmácias, e também com autoteste. Exatamente. E aí, eu só acrescento mais uma coisa. Embora eu entenda que não seja motivo suficiente para se atrasar qualquer decisão por parte da Anvisa, na edição de uma resolução que traga os requisitos, infelizmente, isso está atrasando a entrada do produto. Então, eu tenho certeza que agora que o Ministério se apresentou um complemento da sua proposta para uma política efetiva de testagem e de saúde pública voltada para o Covid, isso foi entregue agora essa semana, que a Anvisa possa, de fato, avançar com a discussão e deliberação. Porque sem os requisitos claramente dispostos numa resolução publicada, as empresas não conseguem nem apresentar um dossiê, um pedido de registro. E, com isso, o tempo vai passando. E cada dia, cada semana, é uma semana a menos de combate. Carnaval está aí na frente. E a gente está com uma taxa de contaminação, de infecção, e a Miriam pode explicar o que significa o RT, de 1,78, não é nem 1,78. Estava 1,30 há poucos dias, e há algum tempo atrás, antes do Ômicron, estava abaixo de 1, o que era bom. Agora está péssimo, né? Então, o tempo urge. Na verdade, a gente tem que ser muito rápido e inteligente com as medidas. E aí, depois da intervenção da Miriam, eu quero falar um pouco sobre a questão da informação, de qualquer jeito, que a gente está pensando aí no futuro próximo. Miriam. Eu acho o autoteste ele vem como mais uma ferramenta. Falta, Carlos, eu gostei muito do começo aqui da sua fala, do incentivo que vai ocorrer para se fazer a divulgação desse tema, porque o cidadão também tem uma parte da coisa que é a responsabilidade do cidadão. Mas, máscara não é luxo, tem que usar máscara. E não é máscarazinha de papel, não, de paninho para combinar com o vestidinho, né? Eu vi uma senhora outro dia, a máscara era de renda, né? Vazada. Melhor não usar, né? Precisa de uma boa máscara, precisa de lavar as mãos, as pessoas não podem aglomerar, isso é responsabilidade pessoal. Eu acho que nós temos uma dívida, nós brasileiros hoje temos uma dívida imensa com a imprensa. A campanha que devia estar sendo coordenada e liderada pelo governo, pelas autoridades públicas, na verdade, ela tem sido feita primordialmente pela imprensa, que tem divulgado e batido na tecla da importância do distanciamento social, do isolamento. Se você teve contato com alguém, se autoisole, né? Você tem que somar, juntar uma série de ferramentas, porque, como você bem disse, Carlos, o Carnaval está chegando. Nós estamos vivendo nessa semana, Rio de Janeiro, acho que a RT estava 1,9, né? Significa que cada pessoa contaminada, ela vai passar de cada 100 pessoas contaminadas, 190, cada um transmite para 190, cada um contaminado, né? Então, isso é uma tragédia, o crescimento é exponencial. Ok, a Ômicron é um pouco menos agressiva do que as outras variantes. Verdade, só que as outras variantes não contaminaram esse número de pessoas. Então, vamos dizer, a variante Gama,
de cada 10 contaminados, ela colocava um no hospital, né? Tudo bem, mas eu tinha só 10 mil contaminados, aí faça a conta. A variante ômega, mesmo que ela coloque menos pessoas, que seja de cada 30, um precise de hospital, mas você tem 3 milhões de pessoas contaminadas pela gama, multiplique. E isso, a prova disso é Distrito Federal hoje. Não existe leito de UTI vago no Distrito Federal. E olha que o Distrito Federal tem uma taxa de vacinação razoável. Ainda deixa bastante a desejar, porque pessoas que não retornaram para a segunda dose, para a dose de reforço, mas mesmo assim, UTIs lotadas. Então, esse assunto, mais do que nunca, porque ainda é possível, pelo menos, desacelerar essa transmissão. Com as pessoas fazendo esse mínimo, que é usar máscara, manter distanciamento social, e diante do menor sintoma, ou ao saber que um amigo com quem, ou familiar com quem ele teve contato, já se auto-isolar, né? Isso auxilia o coletivo, um pouco de consciência coletiva tem faltado. Eu já nem menciono a turma anti-vacina, porque, para mim, são inomináveis, são traidores na minha maneira de ver. Né? Alguém se negar a vacinar. Acho que também que ninguém tem que ser vacinado na marra, mas quem quer desfrutar das conquistas coletivas da sociedade, ela tem também que arcar com o ônus do coletivo, que é tomar vacina. Ou vai morar na caverna, direito seu, mas quer andar de ônibus de avião, tem que testar, tem que usar máscara, tem que tomar vacina. Vacina e teste é o mote, e máscara. E a situação é crítica porque, com essa taxa de transmissão tão alta, então, de cada 100 pessoas, aqui nacionalmente, 178 se contaminariam, ou seja, e assim vai. Então, vira quase uma PG, é um negócio assustador, primeiro lugar. Segundo, enquanto não melhorar, está numa taxa nacional média razoável, 67%, 68% de pessoas vacinadas, ok. Porém, é insuficiente, porque com o número elevado de infecção tão rápida e pessoas não vacinadas, e principalmente em determinados clusters ou regiões, você tem um risco permanente de novas variantes. Esse é o ponto. Entra como Ômicron e sabe lá como vai sair. Pode ser uma nova variante. Quanto mais pessoas vacinadas num determinado grupo, mais dificilmente vai continuar replicando o vírus. A chance dele morrer ali é maior, de acabar ali. Agora, se você tiver muitas pessoas sem proteção alguma, infelizmente você vai ter mais Ômicron e talvez novas variantes, e aí podem ser mais agressivas. A diferença entre a Ômicron e a Delta... É esse conceito que ainda não foi introjetado, do porquê que é tão importante interromper a cadeia de transmissão. O vírus ele está mutando. Ele pode mutar para mais agressivo ou para menos agressivo. Otimistamente, olhando para a história das pandemias, a tendência do vírus ele é de atenuar, né? Mas o número de infectados que nós temos agora nunca houve na história. Porque a última grande pandemia que nós tivemos, a população do mundo era o quê? 1/10, 1/20 do que nós temos hoje. A escala exponencial de hospedeiros, né? de hospedeiros que o vírus tem hoje, para se multiplicar, mutar e selecionar, ela é distinta e não existe paralelo na história para comparação. Teoricamente, os vírus anteriores, depois de matarem todos os vulneráveis, eles foram atenuando, né? Qualquer vírus, qualquer doença infecto-contagiosa, né? A história natural de qualquer doença conhecida pelo homem. Nós temos uma porcentagem sempre de cerca de 20% a 25% de pessoas que, por algum motivo, não contraem a enfermidade, né? Aí nós temos um espectro que vai
mudando de tonalidade de gravidade de 25% a 75%, que vai ter desde sintomas leves até sintomas moderados, e nós temos 25% que progridem para casos mais graves. A história natural da sífilis é assim, a história natural de tudo que você quiser estudar. Tem uma porcentagem que não pega, e outra que é mais vulnerável e você tem aquele número de óbitos. Mas a população era menor. Não tinha a possibilidade de hoje você estar na China, amanhã você está na África, depois da manhã você está no Brasil. A velocidade com que a gente se movimenta hoje é outra, a população é outra. E o número, então, de reservatórios que o vírus tem para multiplicar e mudar é infinitamente maior do que qualquer outro, em qualquer momento da história. Por isso é fundamental que as pessoas introjetem a importância da gente interromper a cadeia de transmissão. Não é brincadeira deixar esse conceito também que já caiu por terra de imunidade de rebanho. A Ômicron não dá imunidade de rebanho. A capacidade dela, em primeiro lugar, porque os anticorpos neutralizantes caem rapidamente depois da enfermidade, e mesmo com a vacina. Estes que não se vacinam e que acham que porque tiveram Covid estão protegidos, eles estão absolutamente enganados. Os anticorpos deles caem cerca de 2 meses, 3 meses antes do que dos vacinados, né? E mesmo os vacinados, depois de 6 meses, também tem uma queda absolutamente forte. O que nos permite hoje saber que a imunidade de rebanho ela não vai ocorrer. A ferramenta que sobra é interromper transmissão. E para isso é testar, testar, testar. Vacinar, vacinar, vacinar. E máscara, sempre. Mãos limpas, sempre. Senão, sabe Deus que variante que pode surgir aí e muito mais letal, e aí realmente não há economia que dê conta, não há sistema de saúde que dê conta, e, a bem da verdade, os profissionais de saúde estão exaustos, exaustos. Né? A população também precisa de entrar nessa luta. E o autoteste, voltando para o tema que é de debate, o autoteste ele é uma ferramenta de empoderamento para o cidadão trazer para si a responsabilidade de contribuir para que não ocorra a contaminação de outras pessoas. Trazer aqui um pouquinho de uns dados, né, que, como a doutora Miriam falou, né, da área jornalística, tem apresentado, por exemplo, né, que em Londres o morador comunica com o governo e recebe gratuitamente uma embalagem com 7 autotestes. Os Estados Unidos adquiriram mais de 1 bilhão de testes, já começaram a distribuição, né, o sujeito entra lá, faz um comunicado por um site e recebe até 4 autotestes por família. Essa distribuição já iniciou, tudo isso gratuitamente, como a doutora Miriam falou, o Ministério da Saúde ainda não se definiu, né, pela aquisição, ele tende que levar realmente, né, a pessoa ao SUS e fazer essa testagem lá, justamente pela comunicação do resultado, mas é importante, assim, que como falamos também em outro programa, né, Carlos, na linha da empatia, o Ministério, pelo menos, tem solicitado que as farmácias apresentem vídeos explicativos sobre esses autotestes e também que haja uma orientação no manuseio. Agora, tem gente assim que está acompanhando o nosso programa, pessoas leigas, né? E eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho essa diferença, né, do teste rápido para o autoteste, né? Qual é essa diferença? Principalmente porque também aqui já falamos, e como a doutora Miriam trouxe, né, a efetividade da aplicação do autoteste, né, com HIV, né? Isso há décadas, né? Imagina o impacto, né, de um autoteste com resultado positivo, né, emocional, o que isso provoca. Então, realmente, esse autoteste, nessa necessidade que nós temos, né, de testar as pessoas e principalmente tirar de circulação, no caso de infectados, né, porque é o infectado, o reinfectado e o reinfectado, como aconteceu com o Luciano Zaffini. Então, eu gostaria que vocês explicassem para os leigos a diferença do autoteste para o teste rápido. Claro. Bom, o teste rápido, hoje, a gente tem diferentes tecnologias. No caso do Covid, o que tem se usado mais, e o mais conhecido é o que a gente chama do imunocromatográfico, que é aquele dispositivo plástico que tem uma fita de nitrocelulose dentro e que ela é sensibilizada, exatamente para dar
uma reação quando aparece a amostra que vai circular. Ela é carreada pelo líquido que vai misturar. Isso todo mundo já viu fazendo por um profissional de saúde, num laboratório, ou mesmo num posto de atendimento, ou numa farmácia. O autoteste é relativamente muito parecido, só que com algumas diferenças fundamentais para a questão do uso adequado. Ele tem que ser muito amigável, porque aquela pessoa que vai usar, ela não é habilitada como profissional de saúde para ler uma bula tradicional, que aí sim é de uso profissional. Então, o produto ele tem que ser preparado pelo fabricante de forma a ser fácil de ser utilizado, tanto nos dispositivos. Então, por exemplo, o SWAB, que normalmente é usado até então com o teste rápido de antígeno, é um SWAB que busca uma amostra nasofaríngea, que ele entra um pouco mais profundamente. Algumas empresas já avançaram e conseguiram até já usar um SWAB, mesmo profissionalmente, nasal, que é só o início. A Miriam depois me corrige. E outras já têm até o uso de amostras a partir da saliva. Então, o fluido oral, saliva, que pode ser utilizado. Então, depende um pouco da tecnologia. No caso do autoteste, muito provavelmente a gente vai ter opções tanto de saliva quanto do SWAB nasal, ou seja, que é mais fácil coletar, trazendo uma informação na bula, ou seja, nas instruções de uso, muito direta. Muitas empresas, com a experiência do HIV, e a Miriam tem mérito por isso, acabaram adotando nas suas próprias instruções de uso um código QR que vai com o celular e já cai num vídeo de instrução, passo a passo. A pessoa não sabe ler, tem as figuras. Não sabe interpretar as figuras, vê o vídeo e repete o que o vídeo está fazendo. Então, não tem segredo. E aí eu contesto veementemente aquela teoria, mas a nossa população não é capaz. Pelo amor de Deus, a gente tem mais celulares do que habitantes nesse país. Exatamente. Vai na rua, em qualquer posto de ônibus, ponto de ônibus ou metrô, e veja se as pessoas não estão usando o celular, inclusive fazendo TikTok, Reels e outras coisas que eu não tenho a mínima ideia e que são super sofisticadas. Eu tenho dificuldade, as pessoas conseguem fazer. Então, sinceramente, eu acho que subestimam e subvalorizam o nosso concidadão aqui no Brasil. Não é possível. As pessoas têm capacidade, usam o celular dessa forma que eu comentei, usam para transações bancárias das mais sofisticadas. O sistema brasileiro, bancário brasileiro, é extremamente sofisticado e todo mundo usa, no computador ou no celular. A questão do imposto de renda, qual país consegue fazer a declaração de imposto de renda pelo celular? O Brasil permite. Então, a gente tem vários exemplos de que sim, é possível e dá para fazer. E o autoteste, ele virá, com certeza, a partir da experiência que ele já teve, principalmente com o teste de gravidez lá atrás, o teste de glicemia, diabetes e principalmente o autoteste de HIV. Acho que a gente já tem bastante experiência acumulada para trazer produtos robustos e que vão ajudar a trazer essa informação precocemente, evitando uma exposição desnecessária, principalmente para as pessoas assintomáticas e que tiveram contato com alguém positivo. Carlos, antes da doutora Miriam, Carlos, desculpa, só se você puder depois nos trazer uma base de preço realmente para o mercado e quando esses autotestes poderiam estar disponíveis, né, envolvendo a indústria nacional e a importação também. Então, essas pessoas, só terminando essa questão, as pessoas assintomáticas que tiveram contato, esse é o pior caso. Por quê? Se a pessoa não tiver acesso à informação, ela vai achar que ela não está mal, ela está bem, pode continuar a vida normalmente, talvez fique 1, 2 dias em casa, mas no terceiro ela vai sair e ela está infectando. Se ela tiver acesso a um autoteste, ela vai tirar a dúvida. E se der positivo, ela imediatamente faz o que a Miriam falou. Procura os amigos e familiares com quem ela esteve para falar, testem-se, o meu deu positivo, vejam vocês. Ela vai buscar tratamento se ela tiver algum sintoma, mas no mínimo vai ficar em casa, parar de circular, e depois
e depois ela vai interromper o ciclo da doença. Então, acho que é fundamental isso. Na questão da comunicação, que você tinha perguntado lá atrás, Elias, a CBDL, junto com outros parceiros, está buscando desenvolver uma solução. Embora a gente não ache que seja prioritário agora a questão da notificação, informação, eu concordo plenamente com o que a Miriam falou, a gente tem que parar essa circulação da pandemia. Mesmo assim, a informação sempre é importante e sempre ajuda, ainda mais se bem utilizada, bem tratada, de forma adequada. Então, a gente está buscando o desenvolvimento de um aplicativo que tenha a possibilidade de fazer a leitura de um QR Code que viria ou nas instruções de uso ou na caixa de cada teste e daria acesso a uma plataforma, se tudo der certo, logo estaria disponível, com a informação que ela vai prestar. Primeiro, identificação, ela se identifica, CPF, o número de usuário do SUS, o CEP, para saber a região, o QR Code daquele produto levaria já ao produto que está sendo usado, então dá rastreabilidade, e aquela informação que é fundamental, que é se é um teste positivo, negativo, ou se é indeterminado, ela pode ter essa opção também, se deu algum problema não aplicável, e isso vai ser disponibilizado para todos, e aí ficaria no sistema, dando, de fato, uma ferramenta muito importante para você poder usar isso para fins de saúde pública. Mas separando o que é autoteste, num mapa epidemiológico separado, do que são os testes profissionais. Por quê? Tem um tema que ninguém discutiu, que é a duplicidade de informação. Se o dado não for bem tratado e cair tudo na mesma base, o que vai acontecer? O autoteste deu positivo. A pessoa foi para um laboratório e confirmou, deu positivo de novo. O sistema, se não for separado, ele vai dar duplicidade. A mesma pessoa, no mesmo momento, vai constar como 2 testes positivos. Então, não é tão simples como algumas pessoas gostariam. E a gente tem que trabalhar de uma forma adequada. E aí, lembrando, o ideal é inimigo do bom, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, é bom a gente começar com o bom e depois vai aperfeiçoando. Mas o principal é interromper. E, por fim, a sua última pergunta, que era em relação à disponibilização na rede. Muito provavelmente, a gente imagina que venha o autoteste para a rede de farmácias e drogarias, em primeiro lugar. Eu entendo que, mesmo que o Ministério tenha indicado que não vá fazer compras para distribuição massiva, o que é uma pena, porque, de fato, o efeito da escala, como a Miriam indicou, tem um impacto direto no custo, ele reduz o custo tremendamente. Então, isso é uma realidade. O mercado diagnóstico é competitivo, então, e as empresas concorrem de fato, então o preço cairia à medida que ganhasse cada vez mais escala. Mas eu acho que os gestores estaduais e municipais, mesmo que o Ministério não compre, eles podem comprar. Por quê? É uma decisão estratégica de cada gestor do SUS para desafogar a sua rede, evitando que aquela pessoa assintomática esteja na fila. E o pior, com essa chuva, e vocês devem ter ouvido um raio agora há pouco, um trovão, essa chuva, tempo de verão, é assim, choveu, metade da fila vai embora, a outra metade vai entrar dentro daquele espaço pequeno, sem ventilação e com risco altíssimo de infecção. Essa é a realidade brasileira. E ainda ambiente úmido e tudo mais. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, num ambiente farmacêutico, o produto, o autoteste, deve ficar abaixo dos preços que hoje a gente encontra o teste profissional, porque ali é o teste mais o serviço de assistência farmacêutica, com laudo. O autoteste vai ser feito na casa ou no trabalho da pessoa. Então, deve custar uma primeira estimativa, entre R$ 45 a R$ 75. É barato? Poderia ser mais barato. Acho que vai ficar mais barato com escala. E aí, de novo, como a Miriam falou, o poder público tem um papel importante em garantir essa escala. E lembrando que a gente testa 21 vezes menos do que a Alemanha, 10 vezes menos que os Estados Unidos. Então, tem espaço. Olha a minha chuva aqui. Tá boa a tua chuva aí, pois aqui está um calor danado.
Mas retomando um pouquinho na pergunta que o Elias tinha feito. Um autoteste, do ponto de vista de metodologia de produto, ele é exatamente o mesmo teste que é usado no centro de saúde. Ele é o mesmo produto, ele usa o mesmo tipo de anticorpo monoclonal na membrana, ele usa o mesmo suave. Não tem diferença. Qual é a diferença, então? É a linguagem e as ferramentas para que o leigo possa compreender como ele vai utilizar aquele produto. Nós, brasileiros, não gostamos muito de leitura. Então, a bula, que é uma exigência da Anvisa e estimo que seja mantida para o autoteste, na minha experiência, eu coordenei alguns estudos de usabilidade. Ninguém lê bula. Ninguém lê bula. Agora, um guia rápido com figuras e diagramas, passo 1, passo 2, passo 3, tudo desenhadinho, a pessoa consegue fazer corretamente o teste. E tem mais uma coisa a favor, aliás, duas coisas a favor. É o indivíduo que tem dificuldade até para interpretar a figura. Vídeo, não tem como. Se você assiste, você consegue executar. E o autoteste do Covid ele tem uma vantagem imensa em relação ao HIV. O HIV é uma doença que mexia com preconceito, com vergonha, estigma, né? Covid não. Covid não tem raça, cor, idade, prática sexual, não tem nada a ver. Qualquer um, pobre, rico, todos podem pegar o Covid. E ele é um tema que está sendo abordado pela imprensa diariamente, dioturnamente, em todos os canais. Os testes estão sendo mostrados. Quando a gente conseguiu a aprovação do autoteste para o HIV, em estudo de usabilidade, tinha pessoas que nunca tinham visto um cassete, né, o dispositivo de teste. Hoje, dificilmente você vai encontrar um brasileiro que não tenha visto um dispositivo de teste. Entre as mulheres, então, que são muito familiarizadas com o teste de gravidez, duas listinhas, todo mundo sabe que significa teste reagente, né? A mulherada, principalmente os jovens, as mais jovens, né? As pessoas sabem lidar com isso. Por isso eu insisto, não subestimemos a capacidade das pessoas. E uma boa campanha de divulgação, e eu faço essa aposta, Carlos, com tristeza, né? Porque, assim, com tristeza, fico feliz que estados e municípios, porque a minha aposta é que estados e municípios vão adquirir autoteste, para desafogar os serviços, inclusive. E é com tristeza porque eu entendo que esta deveria ser uma iniciativa do Ministério da Saúde, porque o preço cairia. Testes na faixa de R$50 a R$75, eles são excludentes. Vamos lembrar que nós temos 25 milhões de brasileiros desempregados, né? R$75 é muito dinheiro para a maioria dos trabalhadores desse país. Então, a gente já afunilou e excluiu um imenso número de pessoas que são os que mais precisam, porque quem mais precisa do autoteste, a meu ver, é quem utiliza transporte público. Não tem lugar mais arriscado para se pegar Covid do que transporte público, e o trabalhador ele não tem alternativa, né? Então, eu vejo como um nicho, e aí fica a minha sugestão para as empresas, né? Empresas que empregam. As empresas podiam ter uma política de autotestagem dos seus funcionários, as empresas de ônibus, os frigoríficos, que são locais muito insalubres e de muito fácil transmissão. Então, se o governo federal, de fato, cometer essa omissão de não adquirir e distribuir, e alguns estados e municípios que não têm recursos mesmo, não conseguirem, as empresas dessas cidades, desses municípios, desses estados, poderiam fazer parceria, consórcios e comprar, né? Porque eles não têm burocracia de lei 8666 para OBTC, licitação. Aí é aquele jogo que você faz direto com as empresas, que, como bem ressaltou o Carlos, elas são competitivas. E quando você fala, eu vou comprar 100 milhões de testes rápidos, é completamente diferente você dizer, vou comprar 10 mil testes, autotestes. 10 mil autotestes não é nada. A empresa não vai ganhar em escala. E com a falta que existe
de teste, tanto autoteste como o teste rápido que é usado em farmácia ou no SUS, com a falta que tem, porque o mundo inteiro está comprando, você vai ter várias empresas podendo participar da oferta desse produto, né? E é a divulgação, a maneira de fazer, mas como estratégia mesmo de interrupção, até visando a questão econômica, né? O efeito que tem na massa laboral, as pessoas ficam 10 dias afastadas do trabalho. Se as grandes empresas comprassem e testassem seus funcionários, seria de uma ajuda imensa para interromper a cadeia de transmissão. Na verdade, as televisões já fazem isso, né? Para fazer os programas, quando eles gravam sem máscara, todo mundo se testa antes de entrar no estúdio, né? Então, isso teria que ser estendido para quem lida com o público, para o comércio em geral, e isso poderia ser articulado, coordenado pela CBDL, junto com Câmara de Vereadores, com prefeituras e com a indústria local, fazer um consórcio, cada um contribui com um pouco de recurso e a empresa dá a sua contribuição, porque o custo desse teste, eu sei que muita empresa vai ficar com raiva de mim, não custa, o custo de produção de um autoteste não é maior do que $2. $2 hoje é na faixa de R$12, R$14, e isso já é com uma boa e gorda margem de lucro, porque esse teste produzido em escala, ele é da ordem de centavos de dólar, e não por acaso ele custa $1, na maioria, $1, $2, na maioria dos países que ainda vendem, né? Os que não distribuem gratuitamente. Eu acho que a Miriam trouxe um ponto importante, que é o engajamento de outros atores da sociedade civil nessa campanha. Então, o papel do Ministério é claro, a gente espera que mais cedo ou mais tarde ele entre de forma pujante, até para exatamente provocar essas mudanças positivas, e tenho certeza que eles vão ter consciência disso no momento certo. Mas eu acho que as empresas, com certeza, assim como fizeram um grande esforço no começo da pandemia, poderiam, sim, se juntar nesse sentido. Isso, 1. 2, eu acho que as autoridades estaduais e também o próprio Ministério da Economia, no caso, deveriam olhar para a questão da carga tributária que incide sobre os testes. ICMS, PIS e COFINS são os principais. Então, precisamos, neste momento, desses tributos para o Estado? Ou já que o Estado não vai comprar, não seria melhor desonerar isso? Porque é uma parte importante. Então, não adianta o teste custar lá barato se a gente vai pagar uma fortuna de logística, que aí não tem jeito, é o mercado, que hoje transporte, o frete internacional não tem comparação histórica, está nas alturas. E depois chega no Brasil, você ainda tem um emaranhado tributário enorme e que acaba sobrecarregando de forma injusta exatamente aquele cidadão menos favorecido, que ele vai pagar o mesmo PIS, COFINS, o mesmo ICMS que o outro. Ou seja, é um sistema totalmente desigual. Então, eu acho que tem vários pontos aí de melhoria, de fato. Olha, eu sei que você é extremamente ocupado, você lidera um monte de ações e de iniciativas. Aliás, eu tenho profunda admiração pela quantidade de coisas que você faz. Você é um cara multitarefas, mas mais uma, talvez, né? É isso, essa coordenação, igual houve no começo, que se juntou Luísa Trajano, grandes bancos, Pão de Açúcar, autoridades do Estado, você pega secretário de saúde e tal, e inclui esses atores todos e coletivamente tentar construir, né? Não taxar esses produtos agora não é perda de receita, esse produto não existia, então o Estado não vai deixar de arrecadar, porque ele não contava com essa receita antes. Então, é o pensar junto, coletivamente, com vários atores comprometidos com o maior objetivo que tem que ser de todos nós, que é interromper a cadeia de transmissão desse vírus, acabar com a epidemia, né? E quanto mais tempo isso durar, mais vidas serão perdidas, e cada vida é insubstituível, o custo para a economia é muito maior, a normalidade não volta, os serviços não decolam, setor de turismo, setor de artístico em geral, eu não sei como os artistas
os músicos estão conseguindo sobreviver. Então, nós temos que nos unir, né, como força mesmo cidadã, né, cidadãos de bem desse país, de bem comprometidos com o coletivo, e levantar a bola, né, envolver o Congresso, envolver aquele pessoal bacana da CPI da Covid, né, fazer barulho. Parece que aqui no Brasil a gente só consegue as coisas com muito barulho. Tudo que a gente conseguiu conquistar na saúde pública, o HIV é a prova disso. As conquistas de tratamento gratuito universal, a implantação de carga viral, olha, a rede de carga viral que a gente implantou, Carlos, que foi quando a gente se conheceu em 1997, ela foi agora a base que permitiu o diagnóstico molecular do Covid. Sim. Porque se nós não tivéssemos lá atrás implementado biologia molecular em todos os LACENs, em todos os laboratórios municipais do país, né? E na sequência colocado também para as hepatites, etc., essa tecnologia não estaria disponível para a epidemia de Covid. Então, e era algo impossível, né, Miriam? Naquela época, o pessoal chamou a gente de louca. Me chamou de louca, eu fui chamada de louca. Foram dizer para o ministro da Saúde, na época, que tinha uma doida na AIDS que ia jogar 33 milhões de dólares no lixo. Aí eu, humildemente, fui conversar com o ministro e disse, ministro, eu lhe peço um voto de confiança. Né? A gente implanta o programa e se em 6 meses nós não tivermos economizado, no mínimo, o que vai custar a implantação da rede em remédios antirretrovirais, que na época custavam $3.500 por mês cada tratamento, o senhor me demite e me execra em praça pública. E ele deu o voto de confiança. Né? E a gente provou que estava certo e economizamos milhões do contribuinte, melhoramos, salvamos vidas de pessoas que contribuímos, né, para que pessoas que estavam tomando medicações que já eram ineficazes, que poderiam lhes custar a vida, essas pessoas foram medicadas de maneira mais adequada, e isso foi crescendo. Então, essa coragem, essa coisa guerreira que nós sonhadores e pensadores e apaixonados por saúde pública temos, a gente tem que se unir e levantar essa bola, porque autoteste, com a estrutura que a gente tem, na velocidade que a Ômicron está indo, e carnaval chegando, nós vamos ter um março tão sombrio quanto o do ano passado. E do fundo do meu coração, eu não desejo que nenhum brasileiro tenha que passar pelo que nós assistimos, pelo horror que foi março e abril do ano passado. Ainda dá tempo, gente, ainda é possível. Se a Anvisa liberar isso rapidamente, se as empresas conseguirem trazer rapidamente, e um grande consórcio de união mesmo, de Estado, município, grandes empresas, CBDL, e todos os que quiserem somar esforços para isso, né? Com logística, com tudo, a gente consegue, sim, dar uma boa freada na transmissão da Covid no Brasil. Vamos tomar essas palavras fortes, né, como uma mensagem final da doutora Miriam Franchini. Olha, parabéns pela discussão, doutora Miriam, Carlos, realmente uma discussão de altíssimo nível, mostrando que nós temos que estar lado a lado realmente para poder empurrar essa pedra para frente, porque se cada um empurrar de um lado, ela não vai se movimentar, nós temos que estar juntos efetivamente para poder provocar isso. Muito obrigado. Olha, doutora Miriam Franchini, uma alegria tê-la aqui, obrigado pela aula, né, que nos foi dada, e o especial Saúde e Diagnóstico está aberto para a gente continuar essas discussões. Eu agradeço imensamente o convite, muito obrigada, e eu sou uma pessoa sempre disponível para contribuir com o que eu puder para a melhoria e para o avanço das ações de saúde pública do nosso país. Muito obrigado. Carlos Eduardo Gouveia, sua mensagem final aqui também, né, mostrando mais um especial Saúde e Diagnóstico, debatendo os temas, né, que, sem dúvida alguma, têm muita relevância. Miriam, o Elias e Miriam, a conversa de hoje mostra e prova que ninguém faz nada sozinho. A Miriam conseguiu, com uma equipe brilhante, motivar e, de fato, gerar uma garra extremamente positiva em muitas e muitas pessoas. E foi com esse espírito positivo que muitas dessas conquistas que nós ouvimos hoje foram adiante e servem de aprendizado para essas novas situações. E a gente tem que aproveitar isso ao máximo e da melhor forma. Então, agradeço muito, Miriam. Para a gente não tem valor isso. É de fato fundamental essa
essa nossa aula, esse nosso bate-papo, até para que as novas gerações possam levar isso adiante de uma forma positiva. Excelente, muito obrigado. Elias, parabéns pela condução. Muito Nós é que obrigada. agradecemos aí pela riqueza de informações do debate, doutora Miriam, Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, e aqui mais um especial Saúde Diagnóstico, feito não só por você, mas para você também. Então, obrigado por estar conosco, até o próximo programa, e sempre teremos uma discussão de grande relevância para você. Tchau, pessoal, até o próximo programa.